Vocês Ótimo. podem assistir. Então, vai começar a gravar. Beleza. Então, eu comecei, gente, o conteúdo hoje liberando para vocês um vídeo. E esse vídeo era mais ou menos o que o professor Josué falou na última aula que ele ministrou, né? Que eu não pude estar presente. Então, ele falou com vocês sobre hidrocarbonetos, né? A nossa primeira aula, nós conversamos sobre a estrutura da química orgânica, que é a química de carbonos, né? Falamos um pouquinho de como essas estruturas são. Ela tem dupla ligação, ela fecha uma cadeia, ela tem ramificações, né? Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? E aí, a próxima etapa é falar dos hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São o que a gente chama de hidratos de carbono. Eles só têm 2 elementos químicos, né? O hidrogênio e carbono. Então, eles são, gente, as moléculas orgânicas mais simples, né? Ela não tem nenhum átomo diferente de hidrogênio nem de carbono. Então, foi isso que o professor Josué viu com vocês. E aí, gente, dentro dos hidrocarbonetos, né? Eles vão ter algumas diferençazinhas em nomenclaturas, né? Nessas nomenclaturas, elas diferenciam quando a gente passa a ter, por exemplo, ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla, né? Então, a gente chama de alcano quando só tem ligação simples. Então, para quem não estava na primeira aula, gente, ligação simples é quando eu tenho carbono com apenas um tracinho. Ligação dupla são 2 tracinhos entre carbonos. Ligação tripla são 3 tracinhos entre os carbonos. Então, né, é isso que vai diferenciar. Então, o nomezinho deles também vai mudar, tá? Então, a gente viu isso na aula anterior. E aí, eu passei um vídeo hoje que o professor explicava exatamente isso, né? Para recordar. Depois que vocês recordaram, eu passei alguns exercícios. Foram 5 exercícios. A gente vai fazer a correção também. Só que antes da gente corrigir, né? Como alguns colegas, né, comentaram, né, me chamaram no particular que estavam entrando hoje, e alguns colegas entraram nas aulas, né, na última aula, na penúltima aula, é tudo novo para eles, né? Então, eu vou abrir com vocês aqui, antes da correção, a apostila, só para situar mais ou menos aonde a gente está, né, e ir mostrando o que a gente já viu juntos, tá bom? Então, vai servir como se fosse uma grande revisão, tá? Para os alunos que estão desde a primeira aula e para os alunos novos, né? Para que eles possam se sentir mais próximos desse conteúdo, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela para vocês verem a nossa apostila. Eu reenviei, tá, pessoal? Caso algum aluno ainda não tenha, né? A apostila de química orgânica. A gente tem uma apostila, né? Para cada disciplina. Então, por exemplo, na disciplina que o professor, né, Antônio ministra, é uma outra disciplina que a gente chama de Química Geral e Química Inorgânica. Tem uns coleguinhas aguardando aqui, deixa eu só liberá-los para eles entrarem. E aí, então, tem uma outra apostila também, tá? Agora eu consigo liberar. Pronto. Então, essa que eu enviei hoje é a que a gente vai utilizar, né, na química orgânica. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, a gente começou a falar, né, sobre a química orgânica. A primeira parte da apostila, eu nem falei isso na primeira aula, mas eu falei para, né, vocês depois darem uma lida, que fala um pouquinho sobre compostos orgânicos, né, que a gente tem no nosso cotidiano. Por exemplo, no detergente tem um componente, né, que é o lauril sulfato de sódio, ou dodecil, né, que é exatamente o que a gente chama de tensoativo, né? É o que faz com que a gente consiga retirar a gordura. Não sei se vocês, né, devem saber, claro, que se a gente for misturar água e óleo, né, eles não vão se misturar. Então, vai ficar lá 2 fases, por exemplo, num copo, né? E aí, se a gente for lavar, né, uma tigela que tem a gordura, né, a gente não vai conseguir remover aquela gordura somente com água. Então, o que a gente faz? A gente utiliza um detergente, um sabão, né? E aí, esse detergente, esse sabão, ele tem esse tensoativo,
Um deles, né, o lauril, o dodocil, e o que que eles fazem, gente? Eles conseguem fazer uma interface, como se fosse juntando a gordura e a água, né? Ele tem uma parte que a gente chama de apolar, que vai gostar da gordura, e uma parte polar, que vai gostar da água. Então, ele consegue carrear, né, aquela gordura. Então, um deles é esse lauril. Então, eu apresento alguns componentes, né, que são presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, na laranja, né, o cheiro da laranja, a gente consegue, né, esse óleo essencial ser feito de maneira artificial, né, para simular o cheiro da laranja, né? E aí ele é o acetato de octila, que é um éster que vai ter esse cheiro, né, esse aroma de laranja. O ácido acetil salicílico, né, que é muito utilizado para analgésico, antitérmico, né, anti-inflamatório, ele também é uma molécula orgânica. Então, a gente tem moléculas orgânicas, né, muito presentes no nosso cotidiano. Tá? E aí aqui vem uma breve história da química orgânica e vai começar a falar do elemento químico carbono, que foi o que eu comecei a falar com vocês na aula, né? O elemento químico carbono, né? Quando a gente olha a tabela periódica, ele é representado pela letra C maiúscula, tá? Ele vai ter uma particularidade, gente, que são 4 elétrons na última camada. Esses 4 elétronzinhos fazem com que ele, né, para conseguir ser estável, ele precisa de mais 4 elétrons. Por quê? Porque vocês vão ver, vocês já devem ter visto, talvez lá na inorgânica, na química geral, né, que existe uma teoria chamada teoria do octeto, que para os elementos serem estáveis, eles querem adquirir uma estabilidade bem igual, né, bem parecido aos gases nobres, ou seja, terminar a configuração com 8 elétrons na última camada. Se o carbono tem 4, para ele chegar a 8, faltam 4 eletrinhos, né? Elétrons. Dessa forma, gente, ele faz 4 ligações. Então, não vai existir um carbono com 5 tracinhos ao redor dele, né? 5 risquinhos, gente, ligado nele. Vai existir apenas 4, porque o máximo que ele pode fazer são 4 ligações, tá? E aí, os tracinhos que a gente tem são ligações covalentes, que são ligações que a gente compartilha elétrons, né? Eu sempre dou o exemplo para diferenciar a ligação iônica da covalente numa viagem de Uber, né? Você compartilhar uma viagem, porque, por exemplo, você vai numa festa com a sua amiga e é o mesmo local e vocês são vizinhos, então vocês vão para o mesmo local, dividem, saem do mesmo ponto de partida e vão para o mesmo destino, dividem o Uber, né? Então, vocês estão compartilhando, seria uma ligação covalente. Agora, vamos supor que você fala assim para sua vizinha, estou sem dinheiro. Ela fala, não, deixa que eu pago. Então, seria uma ligação iônica, digamos assim, né? Ela está doando o que ela tem, tá? Então, é de uma pessoa só, apenas, que, né, seria ali o nosso elétronzinho. Então, aquele átomozinho de carbono, ele consegue fazer até 4, né, ligações covalentes. E aí aqui, gente, ó, esses tracinhos aqui que são essas ligações. O que a gente tem nessa imagem? Vou aumentar aqui para vocês verem. Ó, a gente tem aqui 3 moléculas, né? O primeiro é o etano, o segundo é o eteno e o terceiro é o etino. Repara que são 2 carbonos, 2 Cs, né? E ao redor, hidrogêniozinhos. H, cada H desse é um hidrogêniozinho. Esses tracinhos aqui é o que eu chamo de ligação. Repara que é só um tracinho sempre. Então, somente ligações simples. Ah, Michele, esse do meio, esse componente do meio, eu estou vendo que ele tem 2 tracinhos entre o carbono. O que significa isso? Se chama ligação dupla. Se por um acaso ele tiver 3 tracinhos, se chama ligação tripla. Gente, o carbono sempre vai estar saindo do carbono 4 tracinhos no máximo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Sempre. Por quê? Porque ele precisa fazer 4 ligações. Então, ele tem que ter 4 tracinhos ao redor dele, tá?
Aí ali fala um pouquinho das aplicações, né? Na indústria petroquímica, indústria farmacêutica, indústria alimentar. E aí a gente falou das fórmulas, né? Existem alguns jeitos, né? Alguns exemplos que a gente pode apresentar essas moléculas. A fórmula molecular, que significa a gente colocar o elemento químico, por exemplo, o carbono, e a quantidade de átomos que eu tenho na molécula. Então, C6H14. A fórmula estrutural plana, ou seja, eu tenho, gente, todos os meus hidrogêniozinhos, ó, representados, todos eles, tá? Então, essa é o que a gente chama de estrutural plana. Mas ela pode ser simplificada ou condensada. Eu não preciso ficar desenhando 3 hidrogênios aqui. Eu posso abreviar, colocar CH3. Então, a ideia é essa. Michele, por que aqui está H3C? Pode ser CH3 ou H3C? Pode, tá? É só para mostrar que é o C que está sendo ligado. Mas essa regrinha, né? As duas formas elas servem, tá? Então, a simplificada ou a condensada, ela mostra somente, né, as ligações entre carbonos. Os hidrogênios, eles são simplificados. E aí, gente, tem o que a gente chama de fórmula de traços, né? Ou bastão. O que significa isso, gente? É uma representação simplificada, tá? A gente coloca somente traços. E esses tracinhos, né, vão estar representando os elementos químicos. Então, aqui, ó, desci demais, só um minutinho. Aqui eu tenho aqui um carbono, né, o CH3. Aqui nesse encontro, né, de duas ligaçõezinhas, eu tenho mais um carbono, só que agora é um CH2. Aqui nesse encontro novamente, eu tenho um CH2. Aqui nesse topo, mais um CH2. E aqui novamente mais um CH2. Então, gente, essa fórmula aqui, eu sempre brinco, né, falando que ela é uma das mais complexas, mas se o exercício pedir ela, o que eu sugiro, né? Vocês comecem fazendo a outra, que é mais simples, né? A plana, aí ela pode ser a estrutural plana normal, com todos os hidrogênios escritos, ou a condensada ou simplificada, tá? Não tem problema nenhum. E aí, depois que você faz, né, essa sua fórmula condensada, simplificada, estrutural plana, aí sim você passa para essa. Por quê? Ah, Michele, por quê? Porque eu acho que fica mais tranquilo. Né? Esse é meu ponto de vista. Eu até fiz assim na aula, né, naquela aula que a gente esteve lá presencial juntos. Por quê? Porque aí você conta quantos carboninhos tem, conta tudo bonitinho, e aí você vai saber quantos pontinhos desses de encontro vai ter. Tá? Ah, Michele, e se eu receber ela aqui assim e tiver que saber, né, a fórmula, por exemplo? É só você saber que cada ponta dessa, cada encontro tem um carbono. Então, você escreve aqui, ó, carbono, 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 carbono. Você anota, né, para você ter e conseguir contabilizar quantos carbonos, né, qual é a fórmula molecular, no caso. Existe ainda, gente, a fórmula estereoquímica. A gente não utiliza muito, né? Mas a ideia é que a gente represente a molécula numa estrutura tridimensional. Seria o quê? Quando eu penso numa determinada molécula, eu tenho ali os ângulos, né, dessas ligações. Ué, Michele, mas você fez ali de uma maneira, né, genérica. Sim, essa estereoquímica, tá? Ela vai mostrar para gente se aquele átomo ele está para frente da fórmula, né, do que está chapado aqui na folha, ou para trás. Então, é como se fosse assim, ó, gente. Aqui na folha está escrito CH3, o H, né? Aí aqui eu tenho que o tracinho pontilhado, tá? Representa o quê? Que ele está para trás. Então, é como se esse H aqui estivesse atrás da folha. E o CH3 também. Esse Hzinho aqui, todo preenchidinho, tá? Esses dois, né? Eles estão para fora do plano.
Tá? Então, essa é a ideia da fórmula estereoquímica. Então, a gente viu esse pedacinho. Aí, a gente classificou os átomos de carbono numa cadeia, né? A gente classificou em carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O que é isso, gente? Isso está associado à quantidade de átomos de carbono que estão ao redor, né? Que aquele átomo, ele se combina, ele se liga. Por exemplo, quando a gente fala em carbono primário, é quando ele está ligado apenas a outro átomo de carbono. Quando a gente diz carbono secundário, é quando ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Quando a gente fala carbono terciário, ele está ligado a 3, né, átomos de carbono. E o quaternário, consequentemente, a 4 átomos de carbono. Então, vamos ver aqui um exemplo para facilitar um pouco essa explicação. Ó, esse aqui, ele está ligado a um carbono, 2, 3. Então, ele é um carbono terciário. Esse daqui, né, ele está ligado a 1 e, né, a 2. Então, dessa forma, ele é um secundário. Vou colocar o colega também. E esse aqui do meio, gente, ele está ligado a um carbono, 2, 3, 4. Então, ele é um carbono quaternário. E esse da pontinha, né, tanto como esse aqui e esse aqui, ele é o que a gente chama de carbono primário. Ele está ligado apenas a um, né, carboninho, por isso carbono primário. Dúvidas até aqui, pessoal? Pessoal novo, está conseguindo acompanhar? Isso foi o que a gente viu na nossa primeira aula. Beleza, Marcela. Cristian também botou que está de boa. Fátima, Marielle, vocês tinham comentado também que tinham entrado hoje, né? Não, ainda não. Aula passada. Tinham entrado hoje, não. Tinham entrado, acho que na outra aula, mas a gente ainda não tinha, né, estado juntos numa aula. Então, tá dando para acompanhar? Mais ou menos, deixa eu ver aqui. Eu entendi, tranquilo. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me interromper, falar comigo pelo áudio, quem tiver com áudio aí. Se não, pode escrever no chat. Eu tô com o WhatsApp aqui fechadinho, mas se tiver alguma dúvida, podem botar aqui no WhatsApp da turma também, eu deixei aberto, tá? Fiquem à vontade. Mais ou menos. Podem perguntar. Vamos ver quando fizer alguma parte. Não. Então, eu vou continuar. Vamos ver Isso. Posso, Leonardo? Qual parte que você quer que repita? Dos carbonos, primário, secundário, terciário, quaternário, essa parte? Ou alguma outra parte? Beleza, vamos ver aqui. Essa parte, né, a gente vai pegar pelo nomezinho. Por exemplo, primário é de 1, né? Então, indica que esse carbono está ligado somente a mais um carbono. Então, ó, olha para ele. Ele está ligado apenas a um outro carbono. O quaternário é de 4. Né? Então, esse carboninho aqui tem que estar ligado a 4 carbonos. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4. Por isso, quaternário. Esse daqui, secundário, ele está ligado a 1 carbono, a 2 carbonos. Por isso, secundário. Por que esse aqui é terciário? Porque ele está ligado a 1 carbono, a 2 carbonos, a 3 carbonos. Por isso, terciário. Gelson, está riscando a telinha. Se puder apagar, por favor.
senão fica salvo no... Michele, Se vocês a fizerem conta- anotações, gente, risca na tela da professora. a contagem sempre Não consigo é apagar. da O Gelson. direita para a esquerda? Então, o terciário, né, de 3. Então, 1, 2, 3. Por isso, terciário. Aí a gente começou a falar dos hidrocarbonetos, né, que foi o que o professor Josué falou com vocês. A ideia, gente, dos hidrocarbonetos é eles serem, né, os mais simples, as mais simples moléculas orgânicas, tá? Então, a gente tem muitos hidrocarbonetos que são utilizados, né, no nosso dia a dia, tá? Como, por exemplo, no gás de veículo, né, o gás natural veicular, ele tem um hidrocarboneto ali presente, o metano, tá? No que a gente usa, por exemplo, o gás de cozinha, que é o gás liquefeito, né, de petróleo, o GLP, ele utiliza propano e butano para produzir, tá? Tudo que tiver borracha, né, a gente usa a matéria-prima isopreno, tá? A gasolina, ela é formada por hidrocarbonetos. Então, tudo, né, que a gente tem aí no nosso dia a dia envolve a química, né? E, de uma maneira geral, a química orgânica está presente aí em grande parte. Aí a ideia é, se existem tantos compostos orgânicos, como podemos identificá-los? Como existem tantos milhões, né, de compostos, não será difícil atribuir os nomes sem os confundir? Então, a ideia é que os hidrocarbonetos, né, sejam formados por átomos de carbono e de hidrogênio. E aí, gente, o que possuir, né, outros átomos, como, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, é o que a gente chama de derivados do hidrocarboneto, tá? Então, os únicos que tem, né, que são os básicos, a base, digamos assim, seria os hidrocarbonetos, que eles vão ter carbono e hidrogênio. Todos os demais, né, são derivados, né, desse grande grupo, dessa grande família. E aí a gente tem como fazer uma classificação, né, de hidrocarbonetos. Cadeia linear, hidrocarbonetos ramificados. Qual a diferença, gente? O ramificado, ele tem um ramo, como se fosse um bracinho, né, para fora dessa estrutura principal. Esses raminhos, eles podem estar em qualquer posição? Sim. O que vai mudar? O nomezinho dele. A gente conta e fala a posição que está a ramificação, tá? Então, nesse caso aqui, ele seria o 2-metilhexano. 2, porque está no carbono 2. Esse grupo é o grupo chamado metil ou metila, né? E eu tenho aqui o que a gente chama de hexano, que seria 6 carbonos. Bem, 3, aqui embaixo tem o 3-metilhexano. Lembra que eu falei para vocês que essa ramificaçãozinha, ela pode estar em qualquer posição? Nesse caso aqui, ela está na posição 3. Então, antes ela estava na posição 2, agora ela andou para a posição 3. Então, agora eu tenho um outro composto, que é o 3-metil, né, hexano. Aí tem hidrocarbonetos, que são hidrocarbonetos cíclicos. O que é isso? Ele só vai ter carbono e hidrogênio, mas eles fecham a estrutura, tá? Então, eles fecham essa estrutura e eles passam a formar o que a gente chama de cíclicos, né? Hidrocarbonetos cíclicos. Aí tem os saturados
e os insaturados. Qual a diferença, gente? Os saturados não têm dupla ligação. Então, ele não tem nenhum carboninho aqui com 2 tracinhos. Mas os insaturados, ele tem. Que pode ser uma dupla ou, né, pode ser aqui uma tripla ou mais de uma, tanto faz, mas ele passa a ser um hidrocarboneto insaturado. Hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles têm uma particularidade. Por quê? Porque ali na parte desse círculo, né? Não é um círculo, dessa estruturinha, né? Ela tem o que a gente chama de anel benzênico, né? Anel aromático, essa estruturinha aqui, né? Então, eles passam a ser chamados de hidrocarbonetos, né, aromáticos por conta disso. Aí, esse aqui é específico tolueno. É um benzeno mais, né, um CH3. Aqui o benzeno, como é que ele seria? Ele seria somente essa estruturazinha aqui. E aí, em relação à classificação de cadeias, né? Nós temos aberta, acíclica ou alifática, quando os átomos eles não estão fechadinhos, não tem, tem as extremidades livres. Então, ó, tem as extremidades livres, certo? Então, nesse caso, a gente diz que a cadeia é aberta, acíclica, alifática. Passei direto aqui. Fechada, cíclica ou alicíclica é quando essa cadeia ela fecha, tá? E aí a gente passa a ter um ciclo, né? Mas que tem esse anel no núcleo, tá? Então, esse aqui é o anel benzênico, mesmo daqui de cima, gente. Ó, com os tracinhos que eu tinha visto aqui no anterior, se não me engano. Ó, é o mesmo. Só que lá tá escrito com carbono, hidrogênio, tá tudo direitinho aqui. Bem, em relação à ramificação, quando a gente tem na estrutura principal alguns raminhos, acho que a impressão de que eu pulei alguns. Deixa eu ver. Ah, tá. Tinha pulado esse também. Quanto à disposição dos átomos, a gente tem um encadeamento, uma sequência única, né? Então, a gente chama de normal a disposição dos átomos. Então, ele só vai ter, gente, carbonos que sejam primários e secundários na sua estrutura. E ramificada é quando tem ramos ou ramificações, né? Então, aqui eu circulo a parede, né? A parte principal, que aí eu chamei ali no meio, fazendo como se fosse uma paredinha aqui, né? Em azulzinho em volta. E aí, o que sobrou? Hidrogênio. Hidrogênio não conta como ramificação, tem que ter carbono. E um CH3, ou seja, esse pedaço aqui seria, né? Uma estrutura ramificada. E o outro, né? O outro, gente, a gente pega esse aqui como principal, tá? E eu tenho algumas ramificações. Eu tenho um CH3 aqui, outro CH3 aqui e outro CH3, né? Desse ladinho de cá. Aí aqui deixa eu descer para a gente ver as ligações. Saturada e insaturada, né? A gente já tinha até comentado. Saturada é quando tem ligação somente simples entre carbonos. Insaturada é quando eu tenho, além das ligações simples, eu tenho uma dupla ou uma tripla, né? E aí ela passa a ser chamada de insaturada. Bem, se na cadeia na cadeia principal, né? Só tem átomos de carbono e de hidrogênio, ela é homogênea. Agora, se na cadeia principal tiver, por exemplo, um oxigênio, ela não é mais, né,
homogênea. Então, aqui embaixo eu coloco um exemplo que tem, ó, o oxigênio entre carbonos. Então, ela seria heterogênea. Então, gente, isso foi o que a gente tinha revisado, né? Para os alunos que chegaram depois um pouquinho. Dúvidas, queridos? Oi, Marcela. Pode falar. Na cadeia heterogênea, sim. No último exemplo, vamos subir. Cadeia heterogênea, no último exemplo, sim. Quer que eu explique ele? O oxigênio não está entre os carbonos. Beleza, boa pergunta, boa observação da Marcela, pessoal. Ó, essa questão aqui, né, esse tracinho, se fosse esse exemplo, né, melhor dizendo, um exercício, ele seria um bom exercício para a gente olhar e falar assim, opa, será que é heterogêneo ou não? Olha, ele está entre carbonos aqui, ó, esse oxigênio de baixo. Realmente, esse de cima, tá? Ele não caracteriza, né, que essa estrutura seja, né, heterogênea. Se aqui fosse um carbono, por exemplo, né, ele seria homogêneo, porque na estrutura principal não só tem carbono-carbono. Mas o fato dele ter um oxigênio entre carbonos, tá, já faz com que ele seja, né, classificado ali como heterogênea. Certo, Marcela? Assim, deixa eu observar isso. Obrigada por tirar essa dúvida. Beleza, imagina, que isso. Pessoal, o restante, alguma dúvida? Podemos continuar? Nada, professor. Então, beleza. Lembra que eu falei para vocês que tem 45 minutos? Está faltando 1 minuto e 30, tá? Já vou até abrindo aqui o WhatsApp, que aí já vai mais rápido para eu mandar o link novo. Então, assim que a gente cair, eu já vou mandar um novo link, tá? E aí vocês entram novamente para a gente continuar. Então, vamos lá, queridos. Vou deixar aqui o chat. Bem, e aí, pessoal, dentro, né, das nossas funções orgânicas, né, a gente agrupou em semelhanças, como assim? Propriedades químicas semelhantes, que a gente chama de propriedades funcionais. Elas apresentam funções orgânicas semelhantes. Então, dentro desse grupo, né, dentro dos hidrocarbonetos, a gente vai ter alguns, né, que fazem parte deles. O primeiro que a gente vai falar são os alcanos, que são sempre, né, hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Esse é importante, ela é sempre saturada, ou seja, não tem ligação dupla, tá? E eles também, na literatura, são chamados de parafina. E aí eles têm uma fórmula geral. O número de carbonos